bom dia, meninos. Bom dia. Por que você tá triste assim, Peroba? Que você tá bom dia. Não, tô triste não. É. Tá triste sim hoje. É que eu já tô com fome. Ah, você já está com fome. E o que você vai É, almoçar hoje? calma. Não vai falar não pro povo o que você vai almoçar? Arroz, feijão e carne assada de frango. Tá bom. Vai comer verdura hoje não? Quê? Vai comer verdura não? Não, Tá não bom, sou então. chegado. Ah, você não gosta não? Não. Vamos lá? Ontem nós havíamos falado sobre como que se faz vacina, soro e como que o corpo fica imunologicamente protegido. E aí hoje eu quero aprofundar nessa questão do desenvolvimento de vacinas. Aí eu vou mandar, são vários slides que eles especificam algumas doenças sobre vacina. Aí eu vou fazer um geral aqui com vocês, depois eu vou mandar os slides para vocês poderem, aí em casa vocês leem, né? Aí vocês vão vendo pontualmente vacina por vacina. Ok? Vamos fazer algumas lembranças aqui. Quando eu falo em vacina, o Peroba vai lá se vacinar contra sarampo. O que tem dentro mesmo da vacina do sarampo? O vírus do... É vírus ou bactéria, sarampo? Vírus. O vírus do sarampo atenuado. O vírus do sarampo atenuado. Isso aí. Então, lembra que quando nós fazemos campanhas de vacinação, o que tem dentro da vacina é o próprio patógeno atenuado. Ok? Alguém de vocês já viu uma teoria que diz que é melhor para a saúde das pessoas, às vezes, não se vacinar? Que existe uma teoria aí que é melhor que a pessoa não se vacine? Alguém já chegou a ver isso? Também não quero tomar Não, remédio, o pessoal fala. Falam já de... vi que eu já vi que Também não tomo remédio. Tá falhando o professor, áudio, quem falou aí por último? o William falou. Professor, o máximo que eu vi foi que algumas doenças que não são graves não tem por que tomar vacina porque a pessoa pega, cura rapidinho e não pega mais a doença. É mais ou menos por aí. Isso foi o máximo que eu vi sobre não tomar vacina. Olha só, quando você pega uma pessoa e você adiciona vacina, coloca vacina a ela, por exemplo, vacina do sarampo, todo mundo aí toma. Você colocou na pessoa a vacina do sarampo, né? Então, o que acontece agora dentro do corpo da pessoa? Ela tem os anticorpos do sarampo, que é o que a gente viu ontem, né? Ela tem aqui agora um monte de anticorpo que combate o sarampo. Beleza. Só que vamos supor que o Peroba é vacinado por sarampo, só que ele nunca pegou sarampo. Ele nunca entrou em contato com o vírus sarampo. Então, para que serviu essa vacina? Preveniu, Mas ele nunca pegou sarampo. para nada, então. Então não serviu para nada. Mas ele se preveniu para o sarampo, ponto. Só que agora o Peroba pegou Covid. Ninguém é vacinado para Covid. Aí quando o Covid entrar nele,
Ele tem um monte de anticorpo para o sarampo que não serve para o Covid. E aí, o que alguns cientistas dizem? A resposta imunológica do peroba para o Covid vai ser mais lenta. Por que vai ser mais lenta? Porque ele tem um monte de anticorpo dentro dele que não serve para nada, está ocupando espaço. Então, por isso que tem vacina para alguns lugares, como a febre amarela lá em cima no Brasil, e aqui não tem vacina para ela, porque não tem contato com a gente. Exato. Eu poderia vacinar vocês para picada de cobra, por exemplo? Poderia. Só que aí, olha duas coisas. Qual a probabilidade de vocês serem picados por uma cobra? Mínima. Segunda coisa. Quantas cobras venenosas tem? Mais de 8.000. Eu ia fazer 8.000 vacinas, injetar no corpo da pessoa por uma coisa que pode nunca acontecer. É. Então, qual é a teoria de quem combate a vacina? Os meninos do pré falaram que tem até uma série no Netflix chamada Pandemia que fala sobre isso. Qual é a teoria? Quando você se vacina igual a gente, que enche o corpo de vacina, você se previne daquela doença. Só que se você pegar uma doença que você não tem vacina, uma picada de cobra, o Covid, dengue, a sua resposta imunológica ela é lenta. Se você não tomasse vacina, você ficaria doente para tudo. Mas a sua resposta imunológica seria mais rápida. Professor, Fala, Peroba. uma pergunta. Quando a gente toma vacina do mesmo vírus, é para a gente aumentar a quantidade de anticorpos ou porque o vírus mutou? A única vacina que você faz isso é do tétano. É, do tétano, essa mesmo que eu É fiquei uma em dúvida. bactéria. Por que a gente toma ela repetidamente a cada 10 anos? Porque o seu corpo aumenta. E ela atua no músculo. Os seus músculos aumentam. Ah, faz sentido. O tétano é muscular. Então, deixa eu ver se vocês vão conseguir entender. Eu não tenho vacina nenhuma. Se eu pegar o sarampo, eu vou ficar doente. Só que o meu corpo vai ter uma resposta imunológica mais rápida para o sarampo. Covid é uma coisa que ninguém é vacinada. Então, eu não sou vacinado porque eu não tomo nenhuma vacina. Aí eu peguei o Covid. A resposta imunológica do meu corpo é mais rápida. Para o Covid também. Então, quem não toma vacina fica doente de tudo. Mas o corpo dele responde mais rápido para tudo. Quem toma vacina não fica doente para aquilo que ele se vacinou. Mas se ele pegar uma doença a qual ele não tem vacina, o corpo dele tem uma resposta mais lenta àquela doença. Conseguiram entender a sacada? Sim. Aí, se você for perguntar para os pais de vocês, eles vão falar, foda-se e vacina todo mundo. É para vacinar, né? É cultura nossa tomar vacina. Mas existe aí uma teoria da ciência que não era para tomar. Que não é tão assim também, não. Então, essa teoria de que você deveria só se vacinar para os casos mais graves de doença. Por exemplo, a única doença que é grave mesmo é poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, teoricamente, você deveria vacinar o seu filho só para isso. O resto deixa acontecer para ver. O Edinho, eu tenho uma prima que ela segue essa teoria aí, desse trem aí, não tem? Que não toma vacina. Aí, ela nunca deu vacina para as filhas dela, só essa vacina aí da poliomielite. Ai, que legal! Só que se o Conselho Tutelar descobrir, ela, tipo assim, ela tinha uma vida totalmente social, morava em Vitória e ela resolveu mudar de vida quando ela teve filha. Aí ela vendeu todas as lojas que ela tinha em Vitória e foi para morar no interior de Linhares, na roça, assim, não tem? Uhum. Aí ela não dá vacina para as filhas dela, só que aí ela não pode botar na escola também. Porque a escola exige a carteira de vacinação. Aham. É porque no Brasil é obrigado a vacinar. Sim. É uma teoria que não se vacina. Mas que legal que sua prima segue, tá vendo? Tem gente que não vacina. Ô, Edinho.
Em questão, tipo, pessoas que têm, vamos supor, pessoa que não toma assim, essas vacinas, mas uma alimentação também saudável, ela vai ser muito mais propícia a se contaminar, né? Tipo, o corpo dela não vai reagir bem. Se não Tipo, tiver uma alimentação saudável. então, mas tipo, em várias situações no nosso país, né, que não tem, né, iria acontecer muito disso. Sim, sim. Eu acredito, igual a Ana falou que a prima dela faz isso. Para você não tomar vacina, você tem que ter você tem que praticar exercício, você tem que ter uma alimentação boa. Tipo assim, é toda uma filosofia de vida. Sim, não, Sim, tipo, eles vivem na roça, só comem coisa que eles plantam, tipo, só come o animal que eles lá produzem, não come nada industrializado, não come Aí doce, não você é tá vendo? refrigerante, nada. Isso é uma filosofia de vida. Teoricamente, claro que existem outras situações, podem ser genéticas, fatalidades tal, mas teoricamente uma prima dessa da Ana vai viver até 100 anos, 120 anos, entendeu? Ela não tem. Vai viver. então, tipo, quem vive no interior, então as pessoas por isso conviviam mais, né? Tipo, não tinha muito contato com a industrialização, essas coisas. Sim. Quem tá falando? Flores? Não, Gabriel Bianchini. Ah, Bianchini. Bianchini, o que que acontece? Quem faz essas pesquisas sobre alimentação, as pessoas do interior, primeiro, elas dormiam melhor. Existem essas vertentes. Elas dormiam cedo e acordavam cedo. Elas não perdiam sono. A gente vai dormir às vezes 1, 2 da manhã. Vocês às vezes nem dormem. Isso é ruim para a saúde. Coisa número 2, eles faziam exercício físico. Mesmo que não tinha academia, mas eles caminhavam para ir para a roça, caminhavam para ir para isso, caminhavam. Enfim, exercício. Coisa que muita gente aqui é sedentário. Coisa número 3, eles não comiam alimento industrializado. Sim, Não havia alimento industrializado naquela época. E coisa número 4, eles não eram acometidos por estresse, nem vida poluição. tranquila, né? Vida tranquila, não tinha poluição, não tinha estresse, é vida tranquila. Então tinha uma vida tranquila, dormia bem, comia bem, fazia exercício físico. Quem aí quer pensar numa vida legal, por exemplo, eu perguntei ao Peroba se ele ia comer verdura hoje no almoço. Quem foi que disse que a verdura faz bem para a saúde? A verdura que faz bem para a saúde é aquela que a Ana falou que a prima dela está cultivando na roça. Sim, sim. Quê? Não, nada não. Não tem aquela verdura que você cultiva no seu quintal e come? Beleza. Agora, eu vou no supermercado e compro um pimentão, um tomate e uma alface. Às vezes tem tanto agrotóxico nesses alimentos que é melhor você não comer. Vocês sabem disso. Lembra, uns 3 anos atrás, que caiu uma questão no Enem falando do pimentão? Foi até uma questão do Enem isso. Que a mulher serviu uma salada de pimentão, aí o marido falou, você quer me matar? Aí perguntou por quê. Tipo assim, era uma charge. A mulher serviu a salada de pimentão e o marido falou, você quer me matar? Aí perguntou por quê. Qual era a lógica da charge? O pimentão é o alimento que mais tem agrotóxico no Brasil. Depois dele é o morango. Aí vem a questão, vale a pena comer? Vou ter que mostrar essa aula pra minha avó, porque tudo que é de mato ela tem que enfiar em mim pra mim comer. Tá, mas mato desde que seja do quintal dela. Não, mas não é do quintal, não, é supermercado mesmo. Do supermercado mesmo. Dá uma pesquisada nisso depois que termina a aula que vocês vão ver. O folhosas, né, essas coisas todas, eles têm uma concentração às vezes de agrotóxico tão alta que é melhor você não comer. Lembra que eu não estou falando do vegetal que você cultiva em casa, no né, sítiozinho, aquela coisa orgânica. Esse é excelente, vitamina e tal. Eu estou falando do supermercado mesmo, de veneno. Bianchini, respondeu sua dúvida? Sim, sim. A primeira vacina
que se foi pesquisada na história foi a da varíola. A varíola é a virose que mais acometeu pessoas, então foi a primeira que se tentou descobrir uma vacina. Ó, o Ramsés V, 1000 anos antes de Cristo, já tinha varíola. E aí já tentaram descobrir o que acontecia. E aí, qual foi a sacada? Edward Jenner, ele foi o primeiro cara a tentar curar, criar uma vacina. Olha o que ele fez. Ele pegou uma mulher chamada Sarah Newms e ela tinha varíola. E aí, olha o que ele sacou. Ele tirava sangue dela e injetava em crianças. Ele tirava o sangue dela e injetava em crianças. Claro que ele estava fazendo uma pesquisa e ele fez vários testes para isso. E aí, o que ele conseguiu constatar? Que quando ele pegava o sangue de alguém que era doente com varíola e injetava em crianças, ele pegava essa criança e colocava em contato com a varíola, para ver se a criança ficava contaminada ou não. Claro que várias vezes a criança ficou contaminada, foram pesquisas. Aí, o que o Edward descobriu? Que, por exemplo, ele não podia extrair sangue de alguém que estava doente de varíola. Ele tinha que extrair sangue de alguém que já foi curado da varíola. Hoje a gente ouve isso, parece besta, mas na época né, em 1820, era muito descobrir isso. Porque se você pega o sangue de alguém que está com varíola, você vai contaminar a pessoa também, óbvio, né? Hoje é óbvio, na época não se sabia disso. Aí ele descobriu que tem que ser alguém curado da varíola. E aí, o que ele fez? Ele pegava pessoas com 5, 10 anos que já eram curados da varíola, tirava um sangue e injetava na criança. E aí a criança continuava pegando varíola. Não deu certo. Só que ele descobriu que se você pegasse o sangue dessa pessoa curada e injetasse em alguém que estava com varíola, a pessoa se curava. Então, na verdade, ele descobriu o soro. Porque quem já era curado de varíola tinha o soro na veia, né? Aí você injetava em quem era doente e curava a pessoa. Então, ele foi o primeiro a ter essa sacada que quando uma pessoa tem uma doença grave, se você pegar alguém que já teve a doença e pegar o sangue dela e colocar, resolve. Soro. Foi pesquisando, e aí ele descobriu que se alguém tivesse varíola e quando ela acabou de se curar, tipo assim, 1, 2 dias que está curado, se ele tirasse o sangue dessa pessoa e injetasse na criança, a criança ficava imune à varíola. Aí ele descobriu a vacina. Qual foi a lógica disso? Quando alguém acaba de se curar de uma virose, ainda existem vírus fragmentados, atenuados, alguns vírus restantes. Então ele tirava o sangue e injetava na criança para a criança produzir os anticorpos. Então, com isso, ele criou o processo de vacinação. Então, soro e vacina vieram dele, dessas pesquisas que ele ia fazendo, de pegando pessoas contaminadas com varíola e fazendo testes. E aí, o que ele entendeu na teoria dele? Se eu pegar esse gráfico, ó, o azulzinho é casos de doença, o vermelhinho, vacina, o verde, reações adversas. Observa que o verde não me importa. O que vai acontecer? Se eu tenho muitos casos da doença, azul, quando você começa a injetar vacina, mais vacina você coloca, as doenças assomem. Óbvio, né? Mas qual é o detalhe? Essa queda aqui, ó. Se você der uma queda na aplicação da vacina, as doenças voltam a aparecer. Você volta com a vacina, as doenças voltam a cair. O que você precisa entender sobre isso? No Brasil, por exemplo, nós temos varíola, sarampo, rubéola, paralisia infantil, várias doenças que elas são quase que erradicadas, são doenças muito difíceis de acontecer. Só que o governo continua fazendo campanha de vacinação. Vocês foram vacinados para isso tudo, para tétano. Só que ninguém aí, vocês nem conhecem direito quem tem essas doenças. Só que o governo ele precisa continuar fazendo a vacinação? Precisa. O que acontece se o governo parar, por exemplo, de vacinar para tétano? Ó, a doença está controlada. Porque se o governo parar de dar vacina para tétano, o que vai acontecer com o tétano? Subir de novo.
Então, o que o gráfico criado pelo Edwards mostra para gente? Quando uma doença ela está sob controle, você tem que continuar com o processo de vacinação. Porque se você acabar com a vacina, a doença ela volta. Então, constantemente, a vacina vai ter que acontecer. Por exemplo, Covid. Nós estamos na época do Covid. Aí descobriram a vacina do Covid. Os filhos de vocês vão tomar vacina para Covid. Os netos de vocês vão tomar vacina para Covid. Ah, mas a Covid não existe mais. Mas vai tomar vacina, porque se não tiver vacina, ela volta. Entenderam? Sim? Sim, povo. Cadê vocês? Sim. Mas Sim. eu já vi em um lugar que parece que tem varíola de vaca que eles usavam. Não, é porque, na verdade, cuidado, eu até estava nesse slide aqui, eu pulei, ó. Vaca é o nome em latim para vacina. Ah, tá. E aí, Eduardo criou outra coisa, outra termologia. Epidemia, pandemia e endemia. Escrevi feio aqui, né? O que é uma doença endêmica? Endêmico é aquilo que é de uma região. Então, por exemplo, o canguru, a Aline Bose me fez uma questão remota. O que você quer, Aline? Não estou vendo, não. Aline, você perguntou alguma coisa? Edinho, Eu... a Babi fez uma pergunta no chat, eu acho que você não viu. Não, deixa eu ver o chat. Você quer que eu leia para você ou você olha aí? Não tô conseguindo abrir, não. Lê aí. Edinho, por que não fazem mais isso se funciona? É por questão de humanidade ou algo assim? O negócio do... Quando você falou lá do... Antes, não tem? Quando pegava a pessoa que tinha pleno curado e o sangue injetava na outra pessoa. Mas fazem hoje isso. Mas por que então não faz do Covid, no caso? Você sabe que é proibido fazer teste com humanos no Brasil. Mas se você fizer, dá certo. Ah, então se eu pegar, vamos supor, tem uma pessoa da minha família que tá com corona. Se ela tiver pleno curado, eu pegar o sangue dela e injetar em mim? Só que aí o Conselho de Ética brasileiro diz que isso é ilegal, porque você está fazendo pesquisa com o ser humano. Nossa, que... Linhares é uma cidade pequena, claro. Se vocês perguntarem os avós de vocês, tem gente que vai nas farmácias até hoje e tira sangue dele e coloca nele mesmo. Hemoterapia. E faz o quê? Travou aqui. Hemoterapia. Hemoterapia. Tem farmacêutico que faz isso. Ilegal, assim, escondidinho, mas faz. É ilegal, mas faz. E aí, o que criou? Esses três conceitos. O que é endêmico? Endêmico é tudo aquilo que existe num local. O canguru é da Austrália, o tucunaré é da Amazônia, e a febre amarela é da Amazônia também. Então é endêmico de lá. Então o que é endemia? Eu estou com 1000 casos de febre amarela na Amazônia. Só que o governo do Amazonas, ele já espera isso. É o normal, é isso aí. É endêmico de lá. Não tem nada errado. Nós não estamos entrando no inverno, as pessoas vão ficar resfriadas, gripadas. É endêmico isso, é normal. Então, endêmico é tudo aquilo que existe no local. Ponto. O que é uma epidemia? Lá no Amazonas, eles estão esperando 1000 casos esse ano de febre amarela. Aí eles tiveram 2000 casos. Mesmo que a febre amarela exista lá, o número aumentou.
Tipo assim, tá demais? É uma epidemia. Lá no Rio Grande do Sul, não tem febre amarela. Aí começou a aparecer várias pessoas com febre amarela no Rio Grande do Sul. É uma epidemia. Então, epidemia é quando o número de pessoas infectadas é maior do que o esperado ou a doença se manifesta em algum local que ela não existia. Aí a gente fala que é uma epidemia. Tem livro que vai trazer o nome surto. O que é surto? É quando a epidemia ela é rápida. Por exemplo, lá no Amazonas era 1.000 casos de febre amarela. Aí deu 2.000 casos. Só que foi assim, de uma semana, e o governo curou. Tipo, em uma semana apareceu 1.000 casos e o governo curou e resolveu e morreu o assunto. Foi só um surto, foi só um pico. Não chegou a ser uma epidemia. Foi um pico que aconteceu, mas foi controlado. Agora, deu 2, 3, 4.000 casos a mais e o governo não está controlando. Tipo assim, tá feio o negócio. Aí é uma epidemia. Então, a epidemia é quando a doença se espalha, ou no mesmo local ou para outro local. A Covid é uma pandemia. O que é uma pandemia? Lá na Amazonas tem a febre amarela. Aí no Rio Grande do Sul também tem febre amarela agora, que não tinha, passou a ter hoje. É uma epidemia. Aí daqui a pouco Santa Catarina tem, São Paulo tem, Espírito Santo, Minas, Mato Grosso. Tipo assim, a epidemia está se espalhando. Aí a gente fala que é uma pandemia, que é uma epidemia alastrada. O Covid é uma pandemia, e é uma pandemia mundial ainda. Quando é uma pandemia, geralmente quem atua é o exército. O governo coloca o exército. Aí faz o hospital de campanha, aquela coisa toda. No Brasil, a gente tinha muito histórico de pandemia da dengue no Rio de Janeiro. Quando ela se espalhava muito, o governo, o exército que colocava o hospital para ajudar, o hospital de campanha. Edinho, Ah. eu vi um termo, mas eu não lembro como que era, que é tipo, outro termo, parece com esses assim, não tem? Só que era de quando a pandemia vai e volta, igual foi na China, tipo, já tinha acabado, entre aspas, e meio que voltou agora. Você sabe como que é o nome? Que termo que você achou? Ressurgimento? Não, era tipo um negócio tipo isso, tipo um nome parecido com endemia, epidemia. Endemia Mas a endemia já está aí. é quando já é do local, só que é normal, entende? Vai e volta. Não é, Ana? Mas vai entender o nome que ela quer. Mas eu não sei se era esse. É porque eu li ontem o negócio e falava um nome desse. Aí eu queria, tipo, mas não é muito usual, né? Não. Bom, você vê lá, depois você me chama no WhatsApp, fala qualquer coisa. Tá bom. E aqui, ó, vacinas que funcionam mundo afora. Observa que a varíola, a gente está em 0 casos, desde 1904, que a vacina da varíola, ela entra, e aí que ele começa a falar, ó, como que a vacina se dá, coisa que nós já falamos ontem. Por isso que eu falei que é bom que hoje eu consiga adiantar aula com isso. Aquela coisa toda, ok? Vacinas que são disponíveis no Brasil, ó, tanto para bactéria quanto para vírus. Como eu falei, eu vou mandar, depois vocês vão passando o olho. Calendário de vacinação para crianças no Brasil. Calendário para vacinação de adolescente, que é o caso de vocês, ó. As vacinas que vocês têm agora. Difteria, tétano, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice, e hepatite. Lembra que isso aqui é Brasil. Por exemplo, febre amarela a gente não toma no Espírito Santo. Mas isso aqui é Brasil, calendário Brasil. Tá? E aqui o de idosos, ó. No Brasil, nós temos 2 instituições que produzem vacinas, a Fiocruz e o Butantan. A Fiocruz, ela produz a tríplice viral, poliomielite, as infecções HIV, meningite e febre amarela. O Butantan, difteria, tuberculose, hepatite, raiva, e está fazendo da influenza, rotavírus e dengue. Dengue é uma vacina que está difícil ainda, mas está lá. O Butantan e a Fiocruz, os nossos institutos de vacina, eles vão diferir porque o Butantan, ele também, além de vacina, ele produz soro. Todo soro nosso é produzido no Butantan. E aí nós falamos ontem que o soro é o anticorpo pronto.
Alguém sabe me dizer de onde que o Butantan tira esse anticorpo? Dos cavalos. Cavalo. De cavalo, isso aí. Então, você quer um soro antiofídico, que é de cobra, você injeta no cavalo e dali você pega ele de volta, né? A coisa toda. Aqui ele mostra o que é um vírus atenuado. Entrando no corpo da pessoa, o linfócito T lendo, o linfócito C sendo produzido, sangue, tudo que nós falamos ontem, que depois vocês conseguem olhar. Os tipos de vacina existentes, só que o atenuado para nós é o mais importante. Okay? Aqui ele vai falando, ó, como que um vírus atenuado ele se manifesta, como que a febre amarela ele foi produzido, a gripe, toxoide, difteria, hepatite B, são históricos de vacina, que não é título de Enem, por isso que eu vou mandar os slides para vocês, que aí quem tiver curiosidade passa o olho depois. Tá? Aí o histórico de cada vacina, quando que elas foram criadas, vacinas que não são disponíveis ainda, esse slide está mais atualizado, né, que eu tenho que colocar aqui a Covid, mas ó, o ebola, HIV, dengue, malária, leishmaniose, esquistossomose, não tem vacina para nada disso. Não são todas as doenças que têm vacina. E aí nós temos que lembrar, até ontem que o Peroba me perguntou, que a maioria dessas não tem porque elas são mutantes. E lembra que o HIV, ó. Quem aí gosta dessas teorias das conspirações de guerra mundial, todo mundo acredita que a Terceira Guerra Mundial é uma guerra biológica. E vai ser o vírus do ebola. Esse vírus aqui, ó, ele é fatal. Acredito que vários países têm esse vírus mutante. Se você disseminar na água de qualquer país, você acaba com o país. Você acaba com o país. Então, são doenças que não têm cura ainda. Tem gente que acha que se alguém quiser fazer uma guerra mundial, você tem que soltar míssil, invadir com exército. Esquece, guerra biológica. Você pega um vírus desse do ebola super desenvolvido, você vai na capital do país e solta. No ar ou na água, depende da contaminação do vírus. Acabou. Você espera aí uns 3 meses. O país está todo morto. Todo dizimado. Sem você precisar soltar um foguete. Bem mais fácil, né? Uma guerra assim. Aqui ele vai falando o que é o ideal e o que é o real para vacina, vetores, ok? Tudo que eu falei para vocês, eu vou mandar para vocês passarem o olho nisso tudo. O que eu quero só fechar hoje a aula? É isso aqui, ó. Lembra que o Peroba perguntou ontem da vacina do Covid? Quais são as fases para desenvolver uma vacina? Ó, primeira coisa, para desenvolver uma vacina. Primeiro ensaio é em animal, nunca em humano. Tá? Primeira coisa, você só vai poder testar em animal. Não tem como você, né, começar em humano. Testou em animal, deu certo? Aí a gente começa. Ó, voluntários humanos não imunes em áreas não endêmicas. Então, eu vou pegar pessoas em local que não tem o Covid e vou pegar pessoas sensíveis ao Covid. Para testar neles. Depois que eu testar neles e ver que deu certo, porque lembra que eles são não imunes. Eles deveriam pegar o Covid. Eu vou testar neles. Ponto. Deu certo. Eles não ficaram contaminados. Vou pegar voluntários agora imunes. Desafio experimental para patógeno no laboratório. Como assim que é voluntário imune? Eu vou pegar quem já é imune ao Covid e vou vacinar ele, porque lembra que o vírus é um patógeno atenuado, para ver se ele não faz com que pessoas que já são imunes peguem a doença, que pode acontecer. Depois eu vou pegar residentes semi-imunes de áreas de diferentes endemicidades. População-alvo pequena, grupos especiais. Por que eu vou pegar residentes em áreas de diferentes endemicidades? Para eu testar se o vírus é mutante. Eu tenho que testar
se existem mutações que minhas vacinas não são eficientes ainda. Isso aqui em pequenos grupos. Depois eu vou para grandes grupos de população. Depois que eu vi que isso tudo deu certo, eu vou ver a questão de segurança, tolerabilidade. O que é isso? Efeitos colaterais, se as pessoas não vão ter problema. Lembra que eu testei várias pessoas aqui atrás? Agora eu vou acompanhar essas pessoas para ver efeito colateral. Aqui, ó, ele colocou eficácia. Para ver se ninguém ficou doente. A eficácia entrou aqui para saber, tipo assim, ninguém ficou doente, tá tudo certo, tá tudo de boa. Depois eu vou para uma fase sem a eficácia. Eu já sei que a vacina funciona. Então, agora eu vou manter só a tolerabilidade. Para acompanhar seus efeitos colaterais apenas. Depois que isso tudo acontecer, é que a gente entra para a fase da vacina. Aí que a gente começa a vacinar as pessoas em grande escala. Então, para você fazer uma vacina, é uma coisa assim que vai demorar tempo. Por isso que os especialistas falam que a vacina só vai sair em dezembro do ano que vem. Vai 1 ano e meio ainda. Daqui que isso tudo é feito, é 1 ano e meio. O Brasil, a gente já está em fase de testes. Eu não sei se vocês ouviram que tem pessoas brasileiras que são voluntárias em testes para vacina. A gente está nessa terceira fase aqui, ó. População pequena em diferentes endemicidades. Quando vocês ouvem falar que no Brasil está sendo testada a vacina, a gente ainda está aqui, ó. Na terceira fase. Ainda não se testou em grandes populações, ainda não se testou efeito colateral, não testou a tolerabilidade dela. Está testando. Vamos ver o que vai dar. E aí o resto dos slides, eles só vão contar histórias da vacina, efeito colateral, doença por doença, enfim, nada que interessa a título de Enem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero, Edinho. Ah. Tipo assim, o vírus é atenuado, né? Enfraquecido quando é na vacina, não é? Lembra que eu falei ontem que nem todos são atenuados, mas a maioria é. Tem até aqui, ó, tipos de vacina, ó. Você pode ter o vírus atenuado, você pode ter o vírus morto, você pode ter só um pedaço dele, tá vendo? Só fragmento. Aí, supondo que a pessoa é muito imunodeprimida, tipo, tem a imunidade muito baixa, tem chance desse vírus desenvolver, tipo, nela, por causa da vacina? Tem pessoas HIV, por exemplo, não podem tomar vacina, não. Porque pode, tipo... Aí, vamos supor, igual idosos, supondo que cria a vacina do coronavírus. E, tipo, eles têm imunidade meio baixa, né? E já desenvolve muito mais a doença em idosos. Não seja preconceituosa. Tem idoso que tem a saúde melhor do que a sua. Não, sim, mas supondo que o idoso, tipo, tem imunidade muito baixa. Sim, ele não vai poder tomar vacina. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. É igual quem tem HIV. A pessoa com HIV, ela só pode tomar vacina se ela não for sintomática. Se ela tiver AIDS, tiver muito imunodepressiva, ela não pode tomar vacina. Um idoso muito doente não toma vacina, se é isso que você estava perguntando. Agora, é isso mesmo que eu tava perguntando. Tem idoso que tá fortão aí, filha, para tomar vacina. E igual, pessoas com câncer também ficam, que fazem quimioterapia, também fica muito, né? Aí elas não tomariam também? Não vai tomar vacina, isso. Vai esperar curar primeiro para tomar a vacina depois. Ah, tá. Entendi. Obrigada. É isso aí. Meninos, mais alguma dúvida? Só, eu vou mandar esses slides agora para vocês poderem passar o olho. O que a Bárbara escreveu aqui? Ah, tá. Depende da intenção da guerra. Bárbara, fazer uma guerra viral, você mata a população toda. Soldados, crianças, doentes, é uma coisa bem bárbara, né? Bem bárbara. Meninos, eu vou mandar os slides para vocês passarem o olho. Bom final de semana e até semana que vem. Juízo.